Oi, turminha, boa tarde! Então, hoje, terça-feira, dia 29 de setembro de 2020, nós vamos trabalhar na aula de Geografia a cultura que herdamos dos índios. Então, a gente sabe, né, que os primeiros habitantes do Brasil foram os índios e que nós herdamos muitas coisas que eles acabaram passando para todas as pessoas que conviviam próximas, né? E hoje a gente herdou esses costumes, né? Essas culturas que eles deixaram ao longo do tempo. Então, aqui novamente, ó, eu vou fazer a leitura do texto. Vocês acompanhem o texto aí na casa de vocês, tá? Leiam junto comigo, parem junto comigo quando eu fizer uma pausa por causa de vírgula ou de ponto final. Leiam também o ponto de interrogação quando eu fizer a leitura dele aqui no texto, ok? Porque aí vocês praticam a leitura e ainda conseguem compreender melhor o texto. Combinado? Vamos começar? Então, o título do texto é Cultura que herdamos dos índios. Você sabe dizer por que temos o hábito de tomar banho todos os dias? Ou porque gostamos de comidas à base de milho, mandioca, batata doce, palmito e frutas como o guaraná? Esses e muitos outros costumes foram herdados dos índios, os primeiros habitantes do Brasil. Eles também nos presentearam com a rede, a canoa, a jangada, entre outros itens. Transformaram a argila em utensílios e deram origem a muitas palavras do nosso vocabulário, como pipoca, gambá e sergipe, além de nos ensinar a como retirar da natureza as plantas que foram transformadas em remédios. Olhem só, gente, só nessas 7 linhas que eu li, o tanto de coisa que os índios deixaram para a gente, né? A base da nossa alimentação, ela herdou muito da cultura indígena, porque a gente vê muito alimento, né, que tem o milho e a mandioca como um dos ingredientes principais. Todo mundo, a maioria de vocês já deve ter comido batata doce, deve gostar de batata doce. As frutas, então, né? É muito importante comer fruta no nosso dia a dia. Então, uma das heranças, né, que nós herdamos dos índios foi esse hábito de consumir frutas. Sabe o guaraná que a gente bebe, o refrigerante? Então, ele é uma fruta também, né? Muito consumida pelos índios. Sem contar o que eles ensinaram a gente a fazer, né? Rede de pesca, canoa e jangada, que são barcos para pescar, né? Foram também repassados com uma forma de aprendizado para a gente aprendeu. O ato de transformar a argila, né? A argila é uma espécie de terra, ela é uma terra bem que a gente consegue modelar. Então, o fato de eles transformarem a argila em utensílios, por exemplo, potes, pratos, e também outros utensílios que eles podiam usar no dia a dia, fizeram com que a gente aprendesse esse hábito mesmo morando na cidade ou morando no campo, ou até mesmo não tendo contato com nenhum grupo indígena. É algo que nós herdamos deles, né? Sem contar as palavras. A nossa língua portuguesa possui muitas palavras que também tiveram origem indígena. Como exemplo, o texto está citando apenas 3, que vocês também já conhecem bastante, que é pipoca, e a pipoca é feita do quê? Feita do milho, né? Gambá, que é o animal que a gente conhece, e Sergipe. Sergipe é o nome de um estado daqui do Brasil. E os índios também ensinaram pra gente como retirar as plantas da natureza, plantas que servem como remédio, ou seja, as plantas medicinais. Olhem só que legal o tanto de coisa que a gente já aprendeu com os indígenas. Essa cultura é maravilhosa e a gente merece respeitar muito por tudo que eles passaram pra gente e ainda estão nos passando, né? Vamos continuar aqui o texto. Há no Brasil cerca de 300 povos indígenas, cada um com sua cultura, tradição e língua. Isso significa dizer que alguns incorporaram mais do que outros os elementos da sociedade não indígena.
mas não deixaram sua identidade de lado. Ou seja, gente, existem mais de 300 povos, cerca de 300 povos indígenas. Então é um número que reduziu bastante ao longo do tempo. Mas esses povos possuem ainda suas culturas, mesmo eles tendo contato conosco, né? Que nós não temos os hábitos indígenas, a gente não é índio, né? Mas mesmo eles vivendo na cidade, eles acabaram também aprendendo, incorporando algumas tradições nossas, assim como nós incorporamos as tradições deles. Só que quando o indígena ele vive aqui na cidade junto com a gente, ele não deixa de ter a cultura dele, ele não deixa de lado tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu, tá, gente? Eles conseguem, do mesmo jeito que a gente, eles conseguem utilizar os dois conhecimentos, tanto da cultura deles, cultura indígena, quanto a nossa, ok? Então eles não perdem a sua identidade quando eles vêm morar na cidade, tá? A gente vê bastante índio, né? Pessoas que são descendentes morando na cidade, mas não é porque um indígena mora aqui na cidade, mora próximo da gente, que ele deixa de ser índio, tá? Continuando. Atualmente, muitas aldeias têm acesso às diferentes modernidades. Modernidades está entre aspas. Por quê, né? Porque antigamente as aldeias indígenas não tinham acesso a isso, né? E pra gente pode ser algo comum, mas para eles não. Então essa modernidades aqui está entre aspas devido à cultura deles, tá? Tais como luz, computador, internet e celulares. Os indígenas, assim como qualquer pessoa, fazem uso da tecnologia para melhorar sua comunicação ou condição de vida e para divulgar ou registrar seu dia a dia e tradições. Então, muitas aldeias hoje em dia possuem luz, computador, internet e celular, mas eles fazem esse uso da tecnologia assim como nós, né? Então, não é porque eles são índios que eles também não podem ter direito a isso. Pelo contrário, eles podem, porque é um meio deles divulgarem e registrar toda a sua cultura e deixar aí para as futuras gerações. Tudo bem? E esse texto foi retirado aqui, ó, desse site cert.org/notícias. E aqui está o restante do link. E aqui um pequeno glossário, né? Que significa utensílio. Utensílio é qualquer objeto útil ou necessário aos usos da vida diária. Então, aqui, gente, esse significado foi retirado lá do dicionário michaelis.ol, também tem o link, tá? E eu já vou passar para o próximo vídeo explicando os exercícios, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, podem me chamar lá no grupo do WhatsApp, tá? E para fechar, aqui nós temos uma imagem, né, dos povos indígenas. E eu vou deixar um outro vídeo mostrando um pouco mais da cultura indígena para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco.